Oração para equilibrar a vida financeira. Bendito Espírito Santo e anjos da abundância, quero neste momento colocar na minha vida financeira em ordem. Quero assumir total responsabilidade por todas as minhas dívidas. Neste momento, quero eliminar de minha vida atual e de todas as minhas existências padrões de pobreza, escassez financeira, miséria, dívidas de todos os tipos. Eu me perdoo pelas vezes que não honrei minhas dívidas dessa e de todas as minhas existências. Peço perdão por ter feito mau uso de minha matéria e bens materiais nesta e em outras vidas. Peço perdão a todos que prejudiquei financeiramente, desde a minha primeira existência até o momento atual. Peço perdão ao universo e a toda a energia do dinheiro pelo mau uso e irresponsabilidade com que usei meus recursos financeiros. Peço perdão a Deus pelas oportunidades que eu perdi. Neste momento, eu me abro para receber a inspiração divina sobre o melhor uso dos meus recursos financeiros. Neste momento, eu me abro para receber toda a abundância do universo e as graças, os dons que me foram concedidos para que eu os coloque à disposição da energia do trabalho para que eu possa fazer o meu dinheiro. Peço a Deus que me prepare para as oportunidades que estão vindo e agradeço a Deus pelas suas bênçãos e aquelas que já estão vindo. Amém. Bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia aos ouvintes. Hoje o nosso despertar da alma sem a Cleusa Cirilo, que ela está em outros afazeres, mas estamos aqui comigo, Marcos. Eu sou astrólogo, acompanho a Cleusa já há alguns programas e hoje eu estou aqui com vocês falando um pouquinho para despertar a nossa alma. Hoje eu quero trazer um assunto que eu estava até debatendo com a Cleusa, falando sobre o espelho. Então ela até levantou, falou assim, por que você não fala das 4 leis do espelho? Então, para quem nunca ouviu falar, são leis que falam sobre aquilo que a gente enxerga quando a gente vê o nosso reflexo ou quando a gente vê o outro. Então é isso que o espelho fala. Então, para a gente entender, primeiro, tudo aquilo que te incomoda ou te irrita e que você deseja mudar no outro, está muitas vezes dentro de você. Quantas vezes você já percebeu que tem algumas pessoas, algumas situações que fala, nossa, a pessoa me irrita tanto, e você nunca parou para pensar que talvez aquilo que ela desperte em você, essa irritação, esse sentimento de hostilidade, pode até ser assim, muitas vezes é o que você tenta esconder, ou que muitas vezes você se afina com aquele sentimento. Então, muitas vezes, a gente olha para o espelho, ou até mesmo para o outro, que a gente projeta essa imagem. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Essa é a primeira lei do espelho. A segunda fala da opinião. Toda opinião do outro sobre você que incomoda, mostra que existe algo reprimido em você e que precisa ser trabalhado. Quantas vezes você não é acusado ou você leva um xingamento de alguma coisa e aquilo te deixa muito irritado, muito nervoso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que às vezes trai, que ela é uma pessoa que assim tem uma vida dupla e às vezes quando alguém ameaça falar alguma coisa nesse sentido, você é uma pessoa que não dá para confiar, porque você tem 2 caras, aí a pessoa explode, se enerva, e ela cria todo um tumulto. Por quê? Porque ela tem um fundo de verdade ali, né? Então tem realmente alguma coisa escondida ali, que ela esconde, só que ela sente a ameaça quando alguém fala sobre ou chega a comentar sobre isso. Então, quantas vezes a pessoa tem uma sexualidade reprimida e você brinca ou faz algum comentário sobre isso e a pessoa também ataca você, ou então ela perde o controle, ela se enerva, ela te ataca. Então, por quê? Porque no fundo ela tem algo reprimido ali e que precisa ser trabalhado. Então essa é a segunda lei do espelho.
Então, se você se descontrola quando alguém faz uma crítica ou fala alguma coisa, você para um minutinho e pensa: o que tem de verdade ali? O que tem de ressonância que eu estou vibrando na mesma sintonia que aquilo me desequilibrou? Então esse é um ponto a gente trabalhar também. A terceira lei, que é as virtudes e forças que você enxerga e admira no outro, também existem em potencial dentro de você. Então esse daqui seria para aquelas pessoas que olham no outro, enxerga valor no outro, mas não enxerga o próprio valor. Então esse é um outro exercício do espelho que vocês têm que fazer. Então, pare e pensa, olhe no seu reflexo, olhe na sua alma, né, dentro de você, e tente enxergar aquilo que você tanto admira no outro ou tanto admira na outra pessoa e que você sempre fala: puxa, eu gostaria de ser assim. Será que você já não é assim, só que você não enxerga? Será que alguma vez você viu que o outro era capaz, que era trabalhador, mas você falava: não, eu não tenho essa capacidade, eu não vou conseguir? Mas você consegue, é só você enxergar esse potencial, porque esse potencial existe dentro de você. Então não duvide dessa sua capacidade. Então essa é a terceira lei do espelho. Então é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que melhorar. Então assim, se você admira uma pessoa porque ela é uma pessoa que brilha ou é uma pessoa que tem um trabalho que você admira, será que você não tem essa mesma capacidade? Será que você não tem que se olhar e pensar que talvez você também consegue chegar lá? E isso vai combater o quê? A inveja. Então, se você consegue enxergar que você tem capacidade, que você também consegue chegar lá, você não tem por que invejar o outro, porque você também é capaz. Então, parem e pensem nessa terceira, principalmente aquelas pessoas que têm inveja, que querem chegar em algum lugar e falar: ah, eu não consigo. Então, pare e pensa se dentro de você realmente é incapaz, se você não é uma pessoa que não desenvolveu o seu potencial. E a quarta lei desse espelho é tudo aquilo que você aponta, critica ou julga em você, sem que isso te afete, na verdade, quando outra pessoa, te aponta ou critica e muitas vezes te acusa, e você fala: não sei por que ele está falando isso não sou eu, não tenho nada a ver com isso. Então isso muitas vezes é a projeção da sombra do outro. Então é aquilo que muitas vezes a gente é acusado ou criticado, mas você fala: mas eu não sou assim, isso não sou eu. E é aquilo que a gente fala: você está me acusando de uma coisa que você é. Então é isso que você tem que prestar atenção também. Isso acontece muito em relações abusivas. Então o outro vai te diminuir, vai te atacar, mas muitas vezes pelo um comportamento que ele faz. Então se ele é desonesto, ele vai te acusar de ser desonesto. Se ele é uma pessoa falsa, ele vai te acusar de ser falso. E é aquilo, você olha para dentro de você e você fala, que é volta naquela segunda lei do espelho. Isso reflete algo em mim? Isso faz parte de algo que eu tenho dentro de mim? Se não fizer, você fala: então esse problema não é meu, não tenho por que carregar isso. E é isso que é muito importante e às vezes é muito difícil a gente enxergar, porque às vezes é o outro que está projetando a sombra dele em cima de nós. E isso, assim, dentro da astrologia, da numerologia, a gente consegue enxergar no mapa qual que é a sombra. Todo signo tem o seu lado brilhante, né, o seu lado luz, mas tem também o seu lado sombra. Então, muitas vezes, essa sombra é o que a gente projeta no outro. Então, muitas vezes, aquilo que a gente joga sobre o outro é essa sombra. Então, o ariano, que é uma pessoa decidida, que gosta de ir para frente, qual que é a sombra dele? A sombra é Libra. E qual que são o lado negativo de Libra? É a indecisão, é não saber tomar decisão, é não querer desagradar os outros, mas não agrada a si mesmo. Então, muitas vezes,
A sombra que é projetada é o negativo do outro signo. Então isso é interessante de você observar no mapa. Então você pega, por exemplo, o touro, que é o signo que fala de valores, que fala de você reforçar a sua própria segurança. Qual que é a sombra do touro? É escorpião. Então o que escorpião tem no negativo que vai ser ruim para o touro? É a falta de segurança, porque é a morte, é aquilo que termina, é aquilo que você não sabe o que vem depois. Então, muitas vezes o taurino, que é muito apegado à vida, ele tem medo do quê? Da morte. É onde ele tem os medos, é a insegurança. Então, para o taurino, não ter segurança, por exemplo, é uma sombra, é aquilo lado negativo que ele tem que desenvolver. Então esse exercício é bastante interessante de fazer quando você faz o mapa. Por isso é importante você praticar, fazer esse exercício, mas também fazer seu mapa, porque ali você vai descobrir os seus potenciais, vai ver se você está projetando ou vivendo ao seu lado sombra, ao invés de estar vivendo ao seu lado luz. E isso é o que a gente tem para ajudar você, é o que nós podemos fazer. Então, através do seu mapa, você vai saber se você está vivendo esse lado sombra ou o seu lado luz. Eu vou passar o telefone da Stephanie para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mapa, lembrando que essa semana a Cleusa falou que está em promoção a constelação familiar. Então, a partir dessa semana, ela já entrou a promoção. A constelação pode ser parcelada em 3 vezes no cartão. Então, para quem quiser fazer os tratamentos ou que está precisando fazer os tratamentos, essa é uma boa oportunidade. O telefone da Stephanie é o 913 16 2396 ou o 985 55 6364. E para quem quiser fazer o seu mapa astral ou tirar dúvida de astrologia, o telefone é o 982 92 3888. E lembrando também que a Cleusa também atende online, então você pode marcar o seu tarô online, você pode estar entrando em contato com a Stephanie e ela pode estar agendando para você. Então o tarô está dividido em tempos e que aí dá valores de acordo com o seu bolso, então dá para você tirar a sua dúvida ou sair de uma situação que você não está entendendo através dessa jogadinha do tarô. Então fica a dica para quem está precisando. Vou falar de novo o telefone da Stephanie, que é o 913 16 2396. Lembrando também aos ouvintes que continua a promoção do mapa, da pessoa que fizer o seu mapa até o final desse mês, então até hoje. Se você ligar e agendar com a Stephanie, você pode estar fazendo o seu mapa e ganhando o mapa de uma criança até 14 anos. Então, para quem não aproveitou, corre, porque esse é o último dia da promoção. Então, lembrando aos ouvintes, hoje a Cleusa não está conosco, mas a partir de semana que vem ela estará. Hoje a gente está falando do despertar da alma, falando um pouquinho mais da astrologia, que é a minha área. Então, hoje eu trouxe a Leis do Espelho para falar para vocês, que é um exercício bacana de se fazer. Para quem não pegou desde o comecinho do programa, pode estar procurando no youtube.com, no canal da Cleusa Cirilo, que ela vai estar gravando e vai estar disponibilizando assim que estiver possível a nossa parte técnica. Então, para quem quiser fazer o curso de Reiki também, estamos abrindo novas turmas essa semana. O curso de Reiki é o Reiki nível 1 e 2. Então, para quem não fez ou para quem já fez e quer fazer uma reciclagem, o curso de Reiki é bem legal, ele ajuda muito. Essa parte da energia, aquilo que a gente estava comentando, é bem bacana de ser trabalhado e é feito em um dia. Então, das 9 até as 5 da tarde vai ser ensinado as técnicas de imposição de mãos, da técnica do caderno, a técnica de cura à distância, e o Reiki é uma ferramenta maravilhosa para você aprender e dar esse presente para si mesmo,
Quem quiser saber é o 913 16 2396. Então, só reforçando aquilo que eu falei para o Roldan, né? Qual que é o problema da gente querer agradar aos outros demais e se desagradar? É que você que vai carregar a cruz, e quem carrega a cruz é aquele que fica com as cicatrizes, que ficam com as marcas. Então, assim, para de sofrer pelos outros, comece a pensar um pouquinho em você. Eu vou passar o telefone do nosso espaço, se você quiser depois entrar em contato, a gente manda a perguntinha que daí a gente termina de responder, porque nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado você. Então, infelizmente, nosso tempo chegou ao ar. Vou repassar o telefone da Stephanie, que é o 913 16 2396. E aqui me despeço de vocês mais uma semana. Até semana que vem, com o nosso Despertar da Alma.